Meu convidado de hoje é José Luiz Valente Pascoal, empresário, advogado, administrador, ex-presidente da CDL de Niterói, atualmente nosso conselheiro, e atual presidente do Cindy Lojas, da nossa cidade. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com José Luiz Valente Pascoal. Zé, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, essa casa que é sua também, e nós ficamos muito felizes em você ter aberto espaço na sua agenda para nos receber. Obrigado, Fabiano. É sempre um prazer retornar à casa onde a gente passou aí um bocado de tempo, ainda passa, né? É verdade. Como conselheiro, né? Mas como presidente passamos 4 anos aqui. Uma casa que me ensinou muito, né? Sim. E que norteou uma série de ações na nossa vida aí de representante de classe, que você sabe que é difícil. É difícil. E você é sempre lembrado pelo bom gosto da decoração do prédio. Olha, eu acho que a gente tem que dividir isso com o presidente da época, Manuel Alves, né? A quem eu tive a honra de suceder e aprender muito com ele. Né, que naquela época, não apenas nós, mas o Conselho também nos ajudou nessa questão para dotar realmente a CDL do interior ao nível do prédio e principalmente de acordo com a representatividade que a entidade já tinha e de lá para cá só cresceu. Com certeza, Zé. Zé, você nasceu em Niterói? Não tive esse privilégio, né? Nasci no Rio, nasci na Tijuca, né? E vim para cá com 10, 11 anos mais ou menos. Então você é tijucano? Tijucano, tricolor e salgueirense. Ninguém pode ser perfeito, né? Então eu brincava com o Zé que ser tricolor a gente até tolera porque realmente é um time expressivo. Agora, salgueirense, a gente que torce pelo Flamengo, a gente gosta mais da Beija-Flor de Nilópolis. Ou da Mangueira. Isso. Ô Zé, o Niterói, quando você veio morar aqui, era bem diferente do que é hoje? Era, né? Bastante, porque você tinha, especialmente para onde eu vim, que era o centro da cidade, sim, né? Que era o coração, né, de fato de Niterói, né? Tanto que naquela época as pessoas ainda não diziam, não, eu vou ao centro da cidade, as pessoas diziam, eu vou a Niterói. Era tão forte, né? Pulsava de uma maneira tão intensa, e não só comercialmente, culturalmente, em termos de lazer, em termos de esporte, enfim. Era o sinônimo da cidade. Tanto que as pessoas diziam isso, eu vou a Niterói. Vou a Niterói significava ir ao centro. Hoje não se usa mais essa expressão, né? O centro, naquela época, realmente era um referencial. Depois entrou num processo de decadência, né, que começou a se soerguer de uns 10 anos para cá. Né? Mas nessa questão do centro, você acha que a ponte Rio-Niterói, quando ela foi inaugurada, ela trouxe um esvaziamento para essa região aqui? Eu acho que ela trouxe um certo esvaziamento para Niterói, né? Na medida em que você tornou o Rio muito mais próximo. Certo. Né? E isso, evidentemente, traz algumas coisas boas e traz outras não tão boas. Certo. Né? Então, acho que isso contribuiu também um pouco para a questão do declínio que o centro teve. Você chegou, na tua época de garoto e tal, o Jardim São João era uma área muito valorizada da cidade, né? Sim, era uma área de lazer, né? Uma área inteiramente arborizada, com um ordenamento urbano muito adequado. Sim. Né? Quer dizer, então, era uma área privilegiada. Né? O centro gravitava em torno do Jardim São João. Era a área verde privilegiada do centro. Entendi. Zé, a tua família é uma família de empresários do comércio varejista. Isso. Setor calçadista. Isso, setor de calçados, né? Sempre foi a nossa atividade única, né? E foi por isso que nós viemos para Niterói. Entendi. Né? Meu pai, quando abriu a primeira loja, foi justamente uma sociedade com um tio nosso, que depois foi para Portugal, e aí nós acabamos justamente entrando na empresa com a saída dele. Entendi. Né? Mas você também tem loja de esportivo, material esportivo. Nós temos um ponto de venda, né, que é de esportes, né, mas a nossa atividade principal, na realidade, é calçado. Calçados e acessórios. O calçado, Zé, ele é um produto que tem que saber trabalhar com ele, porque tem muita sazonalidade e as alternâncias de moda, você praticamente perde todo um estoque se você não
conseguir vendê-lo numa estação, né? É verdade. Na realidade, até quando nós começamos, nós éramos tipicamente uma sapataria. Sim. Né? Naquela época não existiam as boutiques de moda, as monomarcas, como a gente chama hoje. Né? Então você trabalhava com todos os segmentos, masculino, feminino, infantil, tênis, bota, então, tudo. Né? Depois o mercado foi se especializando um pouquinho mais. Certo. Aí a gente deixou de ser uma sapataria para ser, né, uma monomarca feminina. Certo. Hoje, já há algum tempo, já tem uns 10 para 15 anos, a gente passou a focar muito o público feminino. Né? Mas aí entra esse aspecto que você falou, quer dizer, justamente você passa a focar mais no feminino, você passa a trabalhar mais com moda, você passa a trabalhar com sazonalidade, você passa a trabalhar com mais perda do estoque, né? E acaba tendo que compensar isso um pouquinho com as margens, né? Mas a Caça Calçado, uma loja que eu me lembro que as minhas irmãs, minha mãe sempre comprou, tinha um carnezinho que todo mês elas iam lá e pagava uma, comprava mais coisa. Então tinha esse vínculo, o cliente gera um vínculo com a loja, né? Mas vocês também têm muitos acessórios que vocês agregaram ao sapato, né? Bolsa, cinto. Isso é um grande manche para quem está no negócio, né? Você vislumbrar produtos que complementares, né? A moda traz isso, né? Sim. Quer dizer, que você pode trabalhar com um produto âncora, né? Mas ele traz sempre alguns acessórios, porque o público feminino complementa uma produção de vestuário, né? Então a mulher gosta de encontrar no mesmo espaço, né, a maior parte daqueles itens que vão compor a sua produção para um evento, para a noite ou para qualquer coisa que seja. Agora, vocês têm lojas também em Caraí, na Moreira César, você tem loja aqui no centro, tem em São Gonçalo também? Não. Gonçalo não. O público também muda muito, né, Zé? Dependendo do local. Até mesmo em Niterói, a gente sente claramente que o público do centro é um, que o público de Caraí é outro, que o público do Multicenter é outro. A gente percebe isso com clareza, né? Entendi. Niterói tem algumas características, até aqui no centro. Até aqui no centro nós temos 3 lojas aqui no centro, 2 em comércio de rua e uma no shopping, no Plaza. Até esses públicos são diferentes. Diferente, né? Apesar de estarem na mesma região, né, geográfica, que é o centro da cidade, eles são diferentes, têm características diferentes. Então tem que ter uma expertise muito grande na compra, né, Zé? Você tem que direcionar, você tem que direcionar o produto de acordo com o que o teu público-alvo quer. Entendi. Né? Se você tem públicos-alvos diferentes dependendo da região onde você está, apesar de ser uma marca só, você tem que direcionar o teu produto, a tua compra para isso. Antigamente, Zé, tinham grandes lojas, grandes sapatarias, eu me lembro da Sapasso, que era um marco, né? Que não conseguiram se adequar às mudanças que houveram no mercado. A Caça Calçados, você tem essa preocupação? Como é que você está se preparando para isso? Já pensa em sucessão? Fabiano, porque você já é a sucessão do seu Luciano. Já sou a sucessão. Né? Na realidade, a Sapasso foi que fez, né, alguns empresários do comércio, entre eles eu naquela época, de calçados, perceber que seria muito difícil você competir com uma estrutura daquele porte da Sapasso naquela época. Né? Isso é que fez a gente se voltar para um nicho do mercado. Entendi. Né? Então, amanhã pode ser o contrário. Entendi. E hoje a gente já sente uma certa saturação desse segmento de monomarca, como eu falei, de moda feminina. Trabalhar com um nicho só, né? Exatamente. Hoje você já não vê sapatarias. Né? Aqui em Niterói você talvez conte uma, 2. O resto são todas boutiques, monomarcas femininas que aproveitaram justamente esse filão do mercado de especialização nesse segmento. Entendi. E você acredita que pode estar havendo agora um reverso? Pode acontecer de você chegar num determinado momento de que você olhe e você só perceba esse tipo de canal de distribuição, que é um segmento muito específico, e daqui a pouco você começa a ter que buscar outras alternativas. Mas isso é do varejo, você está no varejo, você sabe como é que é, a gente tem sempre que estar atento a essas mudanças do próprio consumidor. É verdade. Né? O próprio consumidor é que sinaliza para a gente o que você possa ir para aqui ou para colar. Tem um movimento agora novo, que é a venda de sapato pela internet. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque a mulher, ela adora experimentar. Da natureza do produto, né? E parece que eles estão logrando êxito aí, porque você pode devolver se você não gostar. Você acredita que isso vai para frente? Fabiano, eu tenho algumas reservas com relação a isso. Eu acho que vai tomar uma parcela do mercado, né? Com qualquer novidade, né? Vai direcionar um pouquinho do consumo para isso. Mas eu acho que, no fundo, o produto de moda, né? O ramo mole,
calçado, confecção, acessório, ainda tem muito esse componente realmente da mulher querer tocar, querer experimentar, querer se olhar no espelho. Tem o próprio espaço físico do shopping, que tem um atrativo, tem um glamour, né? Eu não acredito que vá matar nunca o varejo tradicional. Né? Mas pode comer uma parcela de mercado, mas vai acabar... Vai ficar limitado a um determinado patamar. Entendi. Né? Vamos falar agora de consumidor. O consumidor, ao longo desses anos, você entrou no comércio por imposição ou por opção? Por opção. Seu pai não te impôs, você escolheu? Não escolhi. Fez administração e direito focado no negócio. Exatamente. Fiz primeiro administração de empresas. Sim. Né? Depois fiz pós-graduação na Getúlio Vargas, fiz alguns cursos complementares, mas sempre, desde o tempo de faculdade, eu já tinha a tendência para o varejo, para marketing. Sim. Sempre, claramente a minha área sempre foi essa, né? Então, já antes de sair da faculdade, eu já estava dentro da empresa. Entendi. Né? Não tinha nem completado a faculdade ainda. Hoje, o consumidor mudou? Bastante. É. Bastante. Ele mudou, até porque o país mudou, né? O mundo mudou, o volume de informação hoje é tão grande que faz, evidentemente, as decisões de compra serem muito influenciadas pelo nível de informação que você tem. Entendi. Né? Fora isso, saindo agora para um aspecto mais de posicionamento do consumidor com relação aos seus direitos e deveres, o Código de Defesa do Consumidor foi um divisor de águas nisso. Sim. Né? Deu realmente ao consumidor uma cidadania, né, digamos assim, de consumidor que ele não tinha. Né? Ele não se apercebia disso e passou a obrigar a nós, né, fornecedores de bens ou de serviços, a terem uma qualificação maior em tudo que a gente viesse a fazer. Né? Isso é um processo, né? Eu acho que aqui e acolá ainda existem, né, alguns exageros. Com certeza, né? mas já está uma coisa muito mais equilibrada. Mais equilibrada, né? No início, realmente, havia uma ânsia de satisfazer tudo aquilo que o consumidor queria, por parte do judiciário, quando haviam demandas. Né? Hoje, acho que a relação já está um pouquinho mais equilibrada, mas também serviu para que o nosso segmento se profissionalizasse. Com certeza. Então, houve uma evolução de ambos os lados. Sem dúvida. Zé, com relação à tributação, você acha que a tributação hoje é um fator impeditivo para o crescimento do comércio brasileiro? Claro que é. Não é só do comércio, né? Acho que é da atividade produtiva de modo geral, né? Se você tem hoje uma carga tributária que já ultrapassou os 40% do PIB, e você não tem essa contraprestação de serviços pela parte do poder público, então fica visível que a carga tributária é excessiva. No varejo mais ainda, que como você bem sabe, ele é composto majoritariamente por micro e pequenas empresas. Né? Com certeza. Nosso segmento é extremamente pulverizado. Né? E é evidente que um micro e um pequeno não tem a capacidade de pagar toda essa parafernália de impostos, taxas, contribuições que um grande tem. Verdade. E a legislação é única para todos. Né? Um pequenininho não paga mais do que isso. Mas você tem o regime do Simples. Sim, mas aí, como a gente estava conversando antes, vem outros mecanismos que acabam anulando os efeitos daquele sistema que foi criado e que trouxe para a formalidade milhões de empresas. Verdade. Né? E quando você traz para a formalidade, você traz renda, você traz impostos, você traz uma série de consequências positivas que logo depois o fisco acha que está arrecadando pouco, né, e resolve criar mecanismo para superar isso. Quer dizer, o grande pilar, né, dessa discussão toda é que o fisco, o poder público, não percebe que ao aumentar a base de tributação ele arrecada mais. Ele raciocina na linha inversa de que ao aumentar as alíquotas, ele vai arrecadar mais. É verdade. E prova mais concreta disso, recentemente o ISS do Rio de Janeiro para restaurante diminuiu. Então, aumentou-se o valor arrecadado com os restaurantes no Rio. É isso. Zé, nós vamos por um rápido intervalo. No próximo bloco, eu queria saber de você o que te levou a lutar na nossa classe. Como líder de classe, como presidente de CDL, de Sindloja, você acredita que podemos mudar esse país? No próximo bloco. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com José Luiz Valente Pascoal. Já falávamos a respeito de você como líder de classe, de entidade. Você acredita que a gente consiga mudar o Brasil? Fabiano, você está nisso, como a gente está,
já há algum tempo. E se a gente não acreditar, né, todas essas questões que a gente acabou de falar agora rapidamente, elas se agravam, né? O nosso vice-presidente, que você bem conhece, Robson Gouveia, Sim. presidente da Líder, né, costuma dizer em conversas, né, entre os nossos companheiros, de que se nós não fizermos isso, a gente não vai ter ambulante nas ruas. Nós vamos ter ambulante dentro das nossas lojas. Mas eu acho que isso diz tudo. É verdade. Né? Quer dizer, se a gente se mobilizar, a gente pode não conseguir tudo, Certo. mas vai conseguir alguma coisa. Se não se mobilizar, aí mesmo é que a gente não consegue nada. E anda para trás. E o poder público, o fisco de modo geral, vai cada vez carregar mais no nosso segmento. Então, o que me faz estar há tanto tempo na política de classe é rigorosamente isso. É a certeza de que a gente tem que impulsionar outros, que tem que se transformar em outros, para que carreguem as nossas bandeiras, Sim. para que sintam que as dificuldades só serão resolvidas se nós tivermos uma capacidade de pressionar. Né? Você acha nesse aspecto que nos falta representantes do nosso segmento, que emanou das nossas origens, na LERJ, nas câmaras de vereadores? Sim, se você olhar a composição dessas casas, Sim. você dificilmente encontra, primeiro, empresários, segundo, empresários do varejo. Correto. Né? Então, é claro que se você não tem interlocutores, se você não tem representantes, se você não tem quem levante as suas bandeiras nas casas legislativas, você terá, evidentemente, mais dificuldade de aprovar as matérias que sejam do seu interesse ou que pelo menos não venham a afrontar os seus interesses, as suas atividades econômicas. Então, isso é fundamental. Né? A gente sempre entendeu que as entidades de classe deveriam ser, né, uma escola de formação de maior consciência política das nossas atividades. Teria esse papel. E o caminho natural seria depois o legislativo. Correto. Né? Se nós temos hoje um presidente da República, ou tivemos um presidente da República que foi um operário, né, eu acho que é um exemplo claro da força, da determinação de uma pessoa que mesmo sem muita base de formação, sem muita cultura, sem muita informação, chegou, né, e levou lá para cima, né, as bandeiras que ele entendia que fossem as melhores para a classe que ele representou lá atrás. Então esse é o mesmo caminho que nós temos que fazer. Então, o que nos falta, certamente, eu penso igual a você, Zé. Eu tive recentemente na LERJ tentando convencer os nossos deputados que a instituição do PAF-ECF, obrigatória a partir de outubro, eles não prorrogaram mais, e nós falamos inúmeras vezes que não havia condições de todos os empresários, pela questão de tamanho, estar apto a cumprir essa obrigação acessória. E prorrogou-se 2 vezes, na terceira passou e já é fato. Isso daqui lá mais à frente nós vamos começar a ver os problemas oriundos desta propositura. Não houve sim alguns deputados, eu faço questão de mencioná-los, o Roberto Henrique de Campos, que o pai era empresário de balcão, o Luiz Paulo Correia da Rocha, o André Correia, também líder do governo na casa, mas eles se sensibilizaram, mas não havia dos nossos lá. E eu acho que isso daí enfraquece muito o nosso discurso. Claro. Porque a gente é forte, mas não demonstra força. É verdade. Pela nossa, né, situação de muito pulverizado, né, e majoritariamente pequenos e micros, há pouca predisposição do empresário de varejo de participar. Certo. E é aí que está a raiz do problema. Né? É aí que nós, que estamos à frente de entidades, né, devemos sempre levar essa mensagem. Né? Se me permite, acho que você está fazendo um trabalho muito importante nessa linha. Né? Essa tua capacidade de conversar, de articular, de levar esse conceito, essas mensagens, né, para os diversos fóruns, mas especialmente para o poder público, é fundamental para que o empresário perceba, né, que tem alguém que está se preocupando com as causas dele. Né? Mas é importante que ele não só perceba, mas que ele venha para dentro das entidades. Com certeza. Né? Não adianta apenas ele vir quando ele foi atingido por uma medida tributária, ou por uma fiscalização, ou por um problema trabalhista. Ele tem que participar das suas entidades no seu dia a dia.
né? Porque é aí que está a base dessa capacidade de representar mais. Um fato importante, por exemplo, todo dissídio coletivo é discutido entre Sindiloja e sindicatos empregados. Sem dúvida. Então a gente precisa fortalecer a discussão aumentando a participação dentro do Sindiloja. Não tem jeito, Né? não tem Então, outro caminho. Porque é uma medida que vai abranger o quê? A todos. Toda a Todos os categoria. empresários vão sofrer. Toda a ou categoria. vão ser beneficiados. E o que a gente quer é sempre o quê? Um acordo justo. Claro. Só que do lado dos empregados, o número é muito mais forte e mais coeso, né? Lógico. E tem mais apelo, tem mais eco, né? Porque a gente se intimida um pouco na hora que vai discutir essas questões, né? E é tão legítimo para eles colocarem as questões que interessam como para nós. Com certeza. Né? Agora é preciso estar nos fóruns adequados, seja no Sindilojas, seja na CDL, seja na Associação Comercial, seja nas nossas federações. Verdade. Né? É a base. Né? A gente sabe que o brasileiro é um pouco reticente para esse tipo de coisa. A gente não participa de reunião de condomínio, né? Geralmente então, né? tem muita procuração e poucos presentes. Exato. Então como é que você vai vir para as entidades de classe? Mas não tem jeito, o caminho é esse. Se você não participar desta forma, né, não haverá outra. Depois você vai ser surpreendido pelas decisões que uma minoria tomou. Né, correta ou incorreta, mas se você não colocar a sua voz e o seu voto nesse tipo de discussão, a tendência é que as questões não atendam a toda a categoria. Você teve uma experiência, você já foi secretário municipal, você tem experiência política de estar fazendo parte de governo. Você é empresário. Qual a dicotomia que existe entre o homem público e nós que estamos aqui no comércio, Zé, como empresário? Fabiano, você passou por lá também, como eu passei. Eu passei né? em breve tempo, e é muito difícil. Nós estivemos na máquina pública, é verdade. Né? E realmente a lógica, né, os parâmetros, né, as predisposições das pessoas que estão lá, quase nunca, né, estão alinhadas com aquilo de fato que nós, atividade produtiva, pensamos e queremos. Então, quando a gente vai para a área pública, a gente vai para tentar colocar um pouquinho dessa semente. Né? Eu não tive nunca a pretensão de ser salvador da pátria, né, nesse período que fui secretário de desenvolvimento econômico do município, mas o que eu tentei foi colocar algumas questões importantes, tivemos avanço em algumas coisas. Verdade, a lei das uma lei feiras, geral de micro e pequena empresa, a lei das feiras, quando a CDL participou de forma ativa. Quer dizer, alguns avanços. Foi exatamente o que eu queria? Não. Como certamente não foi na época que você esteve. Com certeza. Como não será, né, enquanto o poder público não perceber que passa muito pela gestão, passa muito pelo que pensa a iniciativa privada, uma melhora dos níveis de eficiência, de produtividade que o próprio setor público pode ter. Nós temos exemplos assim no país, em alguns estados e alguns municípios. Minas talvez seja o melhor exemplo. Com certeza. Né? Quer dizer, que o governador Aécio Neves sentiu que precisava modernizar a máquina, mas é preciso realmente muita vontade política, né? Impulsionado pela consciência que uma cidade ou um estado, através da sua população, pode ter. E aí entram as instituições. Né? Então, a experiência que eu tive no poder público foi importante, me deu mais maturidade, me deu mais sensibilidade do como são as coisas dentro da esfera pública, mas não foi, evidentemente, aquilo que a gente gostaria que fosse. E fica muito claro, né, Zé? Porque não basta ter boa vontade, porque lá a gente esbarra com tantas barreiras ocultas, mas reais, presenciais, que se a pessoa não for muito determinada, a pessoa desiste mesmo. Desiste muito fácil. Você começa a ter a percepção de estar perdendo tempo. Muito fácil. Não, a coisa é feita para você meio que rodar em círculos. É da natureza. Né? A dinâmica é uma dinâmica, né, de confusão. Né? Mas ainda assim eu acho que vale a pena. Né? Eu acho que isso aqui não é uma fala de que estaria dizendo para um outro que pudesse empresário, que pudesse amanhã querer participar da vida pública, para que ele não fosse. Não, acho que deva ir. Acho que deva ir sim. Só que tem que estar consciente de que é preciso realmente muita determinação, respaldado, de novo, pelas entidades que possam ajudar nesse processo para se conseguir alguma coisa. Mas é do processo mesmo. E o tempo... Você conseguiu alguma coisa, eu consegui, o outro que for para lá vai conseguir um pouquinho mais e assim vai. É um processo. É só entender que o tempo é diferente. O tempo público é diferente do tempo privado. Completamente diferente. Zé, Niterói, você mora em Niterói, tem seus negócios em Niterói. Como é que você hoje avalia a cidade de Niterói e a próxima possibilidade de alternância de poder ou continuidade de poder nas próximas eleições?
Olha, eu acho que Niterói está hoje num estágio melhor, evidente, do que estava há 5 a 10 anos, né? A gente tem crescido em vários indicadores, né? Mas ainda precisa de algumas questões estruturais serem melhor debatidas, né? A questão da mobilidade urbana hoje me parece a principal em Niterói, né? Há que se discutir também esse crescimento desordenado das favelas. Sim, em Niterói, né? A própria questão da segurança, né, com o mecanismo das UPPs no Rio, fizeram que houvesse uma migração meio forçada, com certeza, para Niterói e outros municípios vizinhos, né? Então, são questões que têm que ser colocadas, correto, né? De hoje e para ano que vem. Na medida... Você acha que o cenário político ele está favorável, está desfavorável, vai surgir fato novo? A tua experiência? Olha, eu acho que é um pouco cedo ainda para se fazer essa avaliação definitiva, né? Eu acho que lá para março, abril, esse quadro vai estar bem mais claro, né? Mas se escuta muita coisa, o prefeito Jorge Roberto parece que deve concorrer a mais um mandato, alguns outros nomes surgiram, né? Mas eu acho que ainda é um pouquinho prematuro. Essa avaliação. Mas eu acho que toda discussão é saudável, né? Acho que ela traz um pouco de efervescência, traz mais consciência política para as pessoas. Perfeito. Né? Então acho que é bom que haja um debate, né? Que não se limite, né, apenas uma continuidade sem maiores discussões. Acho que é importante a questão, né, como eu te falei ainda há pouco, que foi a pasta que a gente ocupou, do desenvolvimento econômico, é um tema que ainda é muito pouco discutido em Niterói. Né? Nós temos o comércio que a gente representa, você tem a indústria naval, você tem a construção civil, né? Mas você precisa ter um pouquinho mais de... Você precisa ter um plano diretor, digamos assim. Um norte, né? Para que a gente pudesse caminhar... Do desenvolvimento econômico de Niterói. Verdade. Né? É inadmissível, por exemplo, que Niterói esteja à margem das discussões do que o Comperj vai representar em Niterói. Verdade. Né? Niterói tinha que ser protagonista. Não pode ser coadjuvante num processo desse. Né? De todos os municípios aí da área de influência do Comperj, Niterói é sem dúvida o mais relevante. Então deveria estar capitaneando esse tipo de discussão, né, na nossa cidade e no estado, de modo geral. E a gente está passando meio que de largo. Meio que como de coadjuvante nisso. Como você daria aí um desfecho para o ano 2011? Foi um ano bom? Eu diria que foi um ano médio para bom. Sim. Né? Pela nossa atividade, por Niterói, de modo geral. O cenário eu acho que era bem pior do que efetivamente aconteceu. Acho que sim. Acho que a gente sempre tem uma certa confiança de que o ano seguinte sempre será melhor, mas a gente tem que colocar isso também dentro de um contexto mundial. É verdade. Né, do que ocorreu no mundo como um todo, na crise na Europa, enfim. Né, o Brasil, se olhar dentro desse contexto, dá para dizer que o Brasil saiu realmente bem. Quase que ileso. Quase que ileso dessa questão toda, né? Então, dentro dessa análise, ótimo. Dentro da perspectiva que a gente tinha de 2010 para 2011, não tão bom. Mas eu acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Nós temos hoje uma parceria muito boa entre as três entidades. O Luiz Paulino, nosso irmão, está sempre presente. E a gente tem aí, com essa unidade, conseguido avançar. E isso tem sido muito bom para o comércio, porque... já está difícil. Unidos a gente tem mais facilidade de construir. Então, isso daí, deixar um abraço também para o Luiz Paulino, que é o nosso amigo, nosso guru, nosso professor. Zé, e agora nosso programa vai terminando e a gente faz umas perguntinhas rápidas. Zé Luiz, família? A família é tudo, né? A família é a base. Base, né? Rápido e rasteiro, acho que é a base. Teu pai e tua mãe estão bem? Bem, né? Apesar dos seus 80 anos, né? Rodando, o Luciano está com 80 anos. 80 anos e minha mãe com 76. Que legal. Né? Com aquelas coisinhas que... Normal da idade, mas no geral bem. Seu filhão, tricolor? Graças a Deus, crescendo, 13 anos. Né? Tricolor. Tá certo. Bem na escola. Política? Política, acho que é uma necessidade. É uma necessidade que todos deveriam praticar. Né? O ser humano é político por natureza. Ele precisa aprender a desenvolver um pouquinho mais isso, desde a esquina até os fóruns mais qualificados. Niterói? Niterói foi a cidade que a gente adotou, né? A cidade onde eu cresci, né? Onde eu desenvolvi meus negócios, onde eu
constituir minha família, quer dizer, eu não penso em sair de Niterói. Né? Acho que apesar de ser um cidadão de Nova York. Não tem, nem tanto. De vez em quando a gente dá umas fugidinhas, mas aqui é a nossa casa, né? Tá certo. E Zé Luiz para Zé Luiz, se você olhar no espelho, qual é a frase que você dirá para você? Que frase eu diria para mim? Eu diria que eu acho que eu tenho um saldo positivo na vida, em todas as minhas áreas. Né? Eu acho que eu tenho mais créditos do que débitos. Né? Pauto todas as minhas ações por muita determinação, muita franqueza, né? Às vezes até pago alguns preços por isso. Sim. Né? Mas prefiro ser assim, acho que faz parte da minha natureza, né? Não esconder o que penso, não esconder as emoções. Eu tenho um coração muito mole, né? Me emociono com muita facilidade. Então, acho que positivo, acho que eu passaria de ano. Zé, eu quero te agradecer pela sua vinda meu, aqui ao Fabiano. programa. Obrigado. Até a próxima semana com mais um convidado. Obrigado.